O fazendeiro abriu o estábulo ao amanhecer e encontrou um cavalo exausto, coberto de marcas antigas. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Mas quando ele notou o bilhete amarrado à sela e leu as primeiras palavras, suas mãos começaram a tremer. Os trabalhadores ao redor ficaram imóveis, o ar ficou pesado, e naquele silêncio absoluto, todos perceberam que aquele cavalo não tinha sido abandonado por acaso. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol ainda nem pensava em nascer quando o primeiro som quebrou o silêncio da fazenda Serenidade. Não era o canto do galo, era o rangido baixo e familiar da porta da varanda dos fundos. Outra noite em claro, seu Geraldo? A voz era calma, rouca de quem também acordava com as estrelas. João apareceu na sombra, encostado no batente da porta da cozinha. Ele segurava uma caneca de café fumegante. Dentro de casa, à luz fraca de um lampião, seu Geraldo amarrava os cadarços de uma botina velha. Ele nem olhou para cima. Dormir é perda de tempo, João. O sol não espera o homem que espere o sol. João sorriu por dentro, a mesma frase quase todos os dias. Ele se aproximou e pousou a segunda caneca de café na mesa de madeira rústica, ao lado do velho. O café tá forte, do jeito que o senhor gosta. Seu Geraldo finalmente terminou de amarrar o cadarço. Ele esticou as costas, que estalaram baixinho. Só então pegou a caneca, levou-a aos lábios e tomou um gole longo. O líquido escuro e amargo parecia acordar algo nele. Seus olhos claros, sob as sobrancelhas grossas, pareciam perder um pouco da névoa da madrugada. "O gado da baixada tá quieto?" perguntou o seu Geraldo, a voz ainda áspera do sono. "Tá, o Miguel já foi dar uma olhada. Disse que a novilha da cara branca tá melhor. O bezerro mama bem." Seu Geraldo fez um ruído de aprovação. Um simples era o suficiente. Ele se levantou, pegou o chapéu de couro desbotado que pendurava em um prego na parede e colocou-o na cabeça. A rotina estava começando, como começava há 70 anos, como começara todos os dias desde que ele se entendia por gente. Os dois homens saíram para o pátio. O ar de Goiás antes do amanhecer era frio e limpo, cheiroso a terra molhada e capim. O céu ainda era um manto escuro salpicado de milhões de pontos brancos. A casa grande de paredes de adobe e telhado de barro parecia dormir. Para seu Geraldo, ela sempre parecia dormir agora. Havia um silêncio nela que ia além da quietude da madrugada. Era um silêncio de falta. Ele caminhou com seus passos lentos e decididos em direção ao estábulo. João o seguia, em silêncio. Sabia que naquela hora, o patrão não queria conversa. Queria apenas sentir a fazenda, ouvi-la respirar. Era o momento dele com a terra. Seu Geraldo abriu o portão de madeira do cercado onde seu cavalo, um pangaré fiel chamado Firmino, esperava. O animal bufou suave, reconhecendo o cheiro do dono. "Vamos, firmeza", murmurou o velho, passando a mão calejada no pescoço do animal. Enquanto preparava o Firmino, seus pensamentos, como sempre nessa hora, fugiam do controle. Iam para o quarto vazio no fundo da casa, o quarto que fora do seu filho, Rodrigo, e depois do neto, Pedro. As paredes ainda tinham o desbotado de um pôster de time de futebol que o menino teimara em colar. Ele nunca tivera coragem de tirar. A briga ecoava na sua cabeça, nítida como se fosse ontem. Pedro, com seus 18 anos, os olhos cheios de um fogo que o avô não entendia. "Eu não quero passar a vida aqui, vô. O mundo é grande, a gente vende um pedaço dessa terra e eu abro um negócio na cidade, algo moderno." E ele, teimoso, com o coração apertado de medo de perder o último pedaço da sua família, dizendo coisas que doíam até hoje. "Terra não se vende, menino. Terra se guarda. É o suor do teu bisavô, do teu avô, do teu pai. É a tua história. Se você não vê valor nisso, então você não tem o sangue da família." Viu o rosto do neto se fechar, a dor ali, clara. Viu ele virar as costas. Ouviu o ronco do carro velho desaparecendo na estrada de terra. Foram 7 anos. 7 anos de silêncio. 7 anos de acordar às 3 horas da madrugada e olhar para a cama vazia do menino. 7 anos de orgulho estúpido e solidão. "Seu Geraldo?" A voz de João o trouxe de volta. Ele estava parado, segurando a sela, olhando para o vazio. "Tá tudo bem?" Seu Geraldo balançou a cabeça, um movimento seco. "Tudo. O sol já vem aí." Montou no Firmino com uma agilidade que surpreendia para seus ossos velhos. João montou em seu cavalo e os dois começaram a lenta inspeção matinal.
Percorreram as cercas, verificaram as porteiras, contaram o gado que pastava tranquilo na primeira luz do dia. A fazenda Serenidade era linda, terra vermelha, verde intenso do capim, serras ao fundo pintadas de azul. Para qualquer um, era um pedaço do céu. Para seu Geraldo, era um altar. Um altar onde ele guardava as memórias da sua esposa, Dona Marilda, do seu filho Rodrigo e do neto que um dia correu por aqueles campos. O sol subiu, quente. A rotina seguiu. Tomaram o almoço na mesa grande da cozinha, em silêncio, apenas com o barulho dos talheres. Arroz, feijão, carne seca, farofa, comida sólida, de trabalho. "O senhor vai descansar um pouco depois?" perguntou João enquanto lavava a louça. "Descansar é para quando a conta da vida fecha, João. Eu vou lá na horta. Tem que tirar as invasoras." A tarde passou devagar, carregada de calor e do zumbido de insetos. Seu Geraldo arrancava mato, suas mãos fortes puxando raízes sem pena. O suor escorria por seu rosto sulcado. Cada movimento era familiar, automático. Mas o vazio dentro do peito era um peso constante. Ao final da tarde, com o sol começando a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, ele guardou as ferramentas. Caminhou em direção ao estábulo. Era hora de garantir que o Firmino e os outros animais estivessem seguros para a noite. Foi quando viu. O portão externo do estábulo, que dava para um pequeno pasto de descanso, estava fechado, mas não trancado. E do outro lado dele, uma silhueta escura se mexia. Seu Geraldo parou. Não era um dos seus cavalos. A forma era diferente, mais magra, mais alta. Ele franziu a testa, passou os olhos pelo cercado principal. Todos os seus animais estavam lá, pastando. Aquele não era deles. Cauteloso, ele se aproximou do portão de madeira. Sua mão pousou no trinco de ferro, já frio com o cair da tarde. Empurrou a porta, que gemeu em seus gonzos. E então ele viu. No meio do pequeno pasto, parado e com a cabeça baixa, estava um cavalo baio. Seu pelo, de um marrom avermelhado, estava sujo de poeira e suor ressecado, formando manchas claras no lombo. Ele respirava com força, ofegante, as costelas subindo e descendo em um ritmo cansado. A sela em suas costas era simples, de couro barato, surrada nas bordas e com as tiras gastas. Uma sela de quem andou muito por muito tempo. O coração de seu Geraldo deu um solavanco dentro do peito. Ele não conhecia aquele animal. Cavalos não apareciam do nada na Serenidade. Algo estava errado. Com movimentos ainda mais lentos, ele entrou no pasto e fechou o portão atrás de si. O cavalo estranho levantou a cabeça. Seus olhos eram grandes, escuros e pareciam carregar um cansaço que ia além da jornada. Ele não se assustou com a presença do velho. Parecia quase esperar por ela. "Que é isso, meu filho?" sussurrou seu Geraldo mais para si mesmo. "De onde você veio?" Ele se aproximou, estendendo a mão para o focinho do animal. O cavalo baio cheirou seus dedos, um bafo quente e úmido, e então deixou a cabeça pender, como se a força tivesse finalmente acabado. Seu Geraldo passou a mão pelo pescoço suado do animal, sentiu os músculos tensos, a fadiga profunda. Foi então que viu, amarrada em uma das argolas da cela, presa com um barbante grosso e sujo, havia um pedaço de papel dobrado várias vezes. Um bilhete. Um frio que não tinha nada a ver com o vento da tarde correu pela espinha de seu Geraldo. Suas mãos, sempre firmes, começaram a trelear. Ele hesitou por um longo momento, apenas olhando para aquele pedaço de papel amarelado. Algo dentro dele gritava que aquilo mudaria tudo. O medo de ter sua rotina, sua solidão silenciosa, destruída de vez, lutou com uma esperança minúscula e dolorida que ele nem sabia que ainda guardava. Com dedos que pareciam de madeira, ele desamarrou o barbante. O nó estava apertado, difícil. Ele precisou usar as unhas. Finalmente, o papel veio solto. Ele o pegou, sentindo a textura áspera. O coração batia forte em seus ouvidos, abafando o som do vento. Ele desdobrou o papel, uma vez, duas, três vezes. A letra era apressada, rabiscada com algo que parecia um lápis, mas ele a conhecia cada curva, cada letra torta. Era a letra do menino que ele ensinara a escrever seu próprio nome na mesa da cozinha. Os olhos de seu Geraldo correram pelas poucas linhas, e o mundo parou. "Vô, perdoa, eu errei tudo. Tô tentando me consertar. Um dia eu volto para buscar os dois. Eu prometo." O menino. Não havia assinatura, não precisava. O menino era como ele chamava Pedro, mesmo depois de grande. Era o nome de carinho que só os dois usavam. Um som rouco escapou da garganta de seu Geraldo. Um gemido baixo, de dor e de alívio tão grandes que não cabiam nele. As pernas amoleceram.
Ele se apoiou no cavalo baio, enterrando o rosto no pelo sujo e quente do pescoço do animal. O cheiro era de suor, de estrada, de distância. E então as lágrimas vieram. Não eram lágrimas silenciosas, eram soluços que sacudiam seus ombros magros, que saíam de um lugar profundo e escondido onde ele guardava toda a saudade, todo o arrependimento, todo o amor que não soubera dizer. Ele chorou pelo filho perdido, pelo neto ausente, pelos anos de silêncio. Chorou abraçado ao cavalo, que permaneceu imóvel, como se entendesse que aquele era o seu trabalho agora, sustentar aquele velho que desabava. Pedro, ele choramingou no pelo do animal. Meu menino. Ele não sabia quanto tempo ficou ali. O sol desapareceu atrás das serras, e o céu virou um azul profundo. As primeiras estrelas apareceram. Aos poucos, os soluços foram diminuindo. A dor aguda deu lugar a um sentimento novo, frágil como a luz de um vagalume, a esperança. Ele se afastou do cavalo, ainda segurando o bilhete amassado em sua mão forte. Olhou para o animal. Realmente olhou. Ele era o mensageiro. Era a prova de que Pedro estava vivo. Que ele se lembrava. Que ele queria voltar. Alazão. A voz de seu Geraldo saiu raspada, mas firme. Seu nome é Alazão. Você trouxe ele para mim. Você vai me levar até ele. O cavalo baio, o alazão, pareceu entender. Ele ergueu a cabeça um pouco mais e bufou suavemente, seu olho escuro refletindo a primeira estrela da noite. Seu Geraldo enxugou o rosto com as costas da mão. Em seus olhos claros, agora vermelhos de chorar, havia uma luz que não existia naquela manhã. A rotina tinha acabado, a espera passiva tinha acabado. O bilhete não era só um pedido de perdão, era um fio. Um fio frágil que ligava ele ao seu neto. E ele, seu Geraldo Pereira, ia segurar aquele fio e não soltar mais. Ele deu um último tapata no pescoço do alazão. Vamos, ele disse mais para si mesmo. Amanhã começa diferente. E com o bilhete seguro no bolso do peito, ao lado do coração que batia com uma força nova, ele levou o alazão para dentro do estábulo, para um lugar seguro, ao lado do Firmino. A noite caiu sobre a fazenda serenidade, mas pela primeira vez em muitos anos, ela não trouxe com ela o peso total da solidão. Trouxe uma promessa e a determinação silenciosa de um velho que decidira que a história da sua família ainda não tinha acabado de ser escrita. O céu ainda estava escuro, mas a luz do lampião na mesa da cozinha desenhava sombras dançantes nas paredes. Seu Geraldo não tinha dormido. Sentado à mesa, ele olhava para o pedaço de papel amassado, agora alisado com cuidado. Suas pontas estavam desgastadas, a letra parecia mais frágil à luz fraca. Os passos pesados de João ecoaram no ladrilho. O empregado parou na porta, viu o velho, viu o papel, viu a expressão naquele rosto marcado. Não era mais a face fechada de todos os dias. Era algo diferente, algo que mexia com João. O Senhor passou a noite acordado, disse João, não como pergunta, mas como afirmação. Ele se aproximou e pôs a chaleira no fogão a lenha. Seu Geraldo levantou os olhos claros. Eles pareciam ter afundado mais na cabeça, mas brilhavam com uma intensidade que João não via há anos. João, a voz de seu Geraldo saiu áspera, carregada de uma emoção crua. Ele está vivo. O meu menino está vivo. Ele deslizou o bilhete pela mesa de madeira. João pegou-o com cuidado, como se fosse uma folha muito fina que pudesse quebrar. Ele não lia muito bem, mas conhecia aquela letra. Tinha visto a mesma mão rabiscar listas de compras, anotar números de telefone quando Pedro ainda estava em casa. Leu devagar, movendo os lábios. Quando terminou, ficou quieto por um momento. Olhou para o patrão. Viu os olhos vermelhos, o cansaço profundo, mas também algo mais, uma direção. Ele quer voltar, seu Geraldo, disse João, devolvendo o papel. Ele prometeu voltar, corrigiu seu Geraldo, com uma firmeza nova. Mas ele não veio, mandou o cavalo. Por que não veio, João? João ficou calado. Deixou a pergunta pairar no ar, enquanto servia a água quente na cuia de mate do velho. O silêncio era a única resposta honesta. Seu Geraldo pegou a cuia, sentindo o calor queimar um pouco seus dedos calejados. Algo prende ele, algo forte. Algo que faz um homem mandar um cavalo no lugar dele. A primeira luz do dia começou a clarear a janela. O galo cantou uma vez, duas vezes. A rotina da fazenda acordava. E o cavalo, o alazão? Perguntou João. No estábulo, ao lado do Firmino. Ele comeu? Bebeu água? Comeu como se não visse comida há uma semana. Bebeu 2 baldes. O Miguel tá olhando para ele agora. O animal tá acabado, seu Geraldo. Mas é forte. Veio de longe.
Seu Geraldo assentiu. Ele se levantou, seu corpo doía da noite sentada na cadeira dura, mas a dor era diferente. Era uma dor de expectativa. Vamos lá. Os dois saíram da casa e caminharam até o estábulo. O ar da manhã era fresco. No estábulo, sob a luz fraca que entrava pelas frestas, o cavalo baio estava de pé. Miguel, o outro empregado, um homem mais novo e quieto, passava uma escova em seu lombo. Achei umas assaduras, patrão, disse Miguel sem parar o movimento. A sela era ruim, e os cascos tão gastos. Ele andou muitas léguas. Seu Geraldo se aproximou. O alazão virou a cabeça na sua direção. Os olhos grandes do animal pareciam mais tranquilos agora. O velho colocou a mão no seu focinho. De onde você veio, hein? Que caminho você fez? Naquele momento, como se em resposta à pergunta, o alazão moveu a pata dianteira direita e bateu com o casco no chão de terra batida uma vez. Um gesto simples, mas que para seu Geraldo soou como um ponto final. A decisão que vinha fermentando dentro dele desde a noite anterior solidificou-se. João, Miguel, ele disse sem tirar os olhos do cavalo. Preciso ir à cidade, ao povoado. João trocou um olhar com Miguel. A essa hora? O senhor quer buscar alguma coisa para o cavalo? Remédio? Não, disse seu Geraldo. Quero saber notícias. Alguém viu um cavaleiro por essas estradas. Alguém viu de onde esse cavalo veio. A cidade era, na verdade, um pequeno povoado a meia hora de cavalo da Serenidade. Um punhado de casas, uma igreja, um bar e uma venda que era ponto de encontro de todos. Seu Geraldo não ia lá há semanas. A vida dele se resumia à fazenda. Ele montou no Firmino. Não levou o alazão. O animal precisava descansar. A viagem foi silenciosa, apenas o trote constante do cavalo e o som dos pássaros na mata ciliar. A mente de seu Geraldo era um turbilhão. A cada galho caído na estrada, ele se perguntava se Pedro tinha passado por ali. A cada curva, esperava de forma absurda ver o neto caminhando em sua direção. Quando chegou ao povoado, o sol já estava quente. Algumas pessoas na rua principal cumprimentaram com um aceno de cabeça. Bom dia, seu Geraldo. Ele respondia com um gesto curto, direto. Seu destino era a venda do seu Arlindo. A venda era um lugar escuro e fresco, cheiroso a café, rapadura e querosene. Seu Arlindo, um homem gordo e de bigode grisalho, estava atrás do balcão arrumando pacotes de biscoito. Geraldo, que vento te traz por aqui? Tá sumido, disse Arlindo com um sorriso largo. Seu Geraldo apoiou as mãos no balcão de madeira lustrada pelo uso. Arlindo, você vê muita gente passar aqui. Cavaleiros, gente a pé. Vejo, é a estrada principal. Por quê? Nos últimos dias, talvez uma semana, você viu um moço, 20 e poucos anos, magro, cabelo escuro, pode ter passado a cavalo, num cavalo baio. Seu Arlindo franziu a testa pensativo. Ele coçou o queixo. Cavalo baio, moço magro. Não me lembro não, Geraldo. Muita gente passa, mas espera aí. Ele se virou e gritou para o fundo da loja. Maria, ó Maria! Dona Maria, sua esposa, apareceu na porta que levava à cozinha, secando as mãos em um pano. O que foi, homem? Tu tava aqui na quinta-feira passada, de tarde? Viu um moço magro num cavalo baio passar? Dona Maria não precisou pensar muito. Vi, mas não era um moço sozinho. O coração de seu Geraldo pareceu parar. Não era? Não. Ele estava com mais dois, em cavalos também. Pararam ali na sombra da gameleira na saída do povoado. Ficaram conversando baixo. Pareciam apressados. O moço magro, ele desceu do cavalo baio e... parece que tirou alguma coisa da sela. Depois montou de novo e foram embora na direção da BR. Que direção na BR? A voz de seu Geraldo saiu mais áspera do que ele pretendia. Sentido Goiânia, disse Dona Maria. Por que, Geraldo? É conhecido teu? Seu Geraldo ignorou a pergunta. E os outros dois homens? Como eram? Dona Maria pareceu um pouco desconfortável. Homens rudes. Um deles grande, de chapéu preto. O outro mais baixo. Não fizeram nada não. Só ficaram ali, mas não tinham cara de bons. Uma friagem percorreu o corpo do velho. Pedro não estava sozinho. E os homens com ele não soavam como amigos. Obrigado, Maria. Obrigado, Arlindo. Ele disse, já se virando para sair. Geraldo, espera aí, chamou seu Arlindo. Tem uma coisa. Ontem chegou um caminhoneiro aqui. Ele estava comentando uma história na cidade de Itumbiara. Disse que tem uns caras bravos perguntando por um jovem devedor. Dizem que o jovem sumiu e deve uma nota preta de jogo. Falaram que o jovem pode ter vindo para essa região. Tu não tá se metendo em coisa ruim, não é?
Seu Geraldo parou na porta. A luz do sol lá fora o deixava em silhueta. Ele não se virou. É coisa da minha família, Arlindo. Só isso. A volta para a fazenda foi mais rápida. Firmino, sentindo a urgência no corpo do dono, acelerou o passo. A mente de seu Geraldo trabalhava sem parar. O bilhete, a promessa de voltar, os dois homens ruins, a dívida de jogo, tudo se encaixava formando um quadro terrível. Pedro não tinha apenas fugido por orgulho, ele tinha caído em uma encrenca grande e perigosa. O bilhete não era só um pedido de perdão, era um pedido de socorro. Quando chegou a serenidade, ele foi direto para o estábulo. João estava lá terminando de limpar o coxo. João, disse seu Geraldo sem fôlego, mais da emoção do que do cansaço. Prepara o Firmino para uma viagem longa e prepara o alazão também. João baixou a escova. Para onde, seu Geraldo? Não sei ao certo, mas ele está em apuros. O meu menino está metido com gente perigosa. Ele mandou o alazão porque não pode vir ele mesmo. Seu Geraldo respirou fundo, o peito doía. Eu falhei com o Rodrigo, deixei ele ir embora e nunca pude pedir perdão. Não vou falhar com o Pedro, não vou esperar sentado até que essa gente má faça algo com ele. João olhou para o velho, viu a determinação nos olhos claros, viu as mãos trêmulas mas fechadas em punhos, sabia que não adiantava discutir. O senhor vai sozinho? Com esses ossos velhos? É perigoso. Meus ossos velhos carregam 70 anos de vida, João. 70 anos de saber que a única coisa que importa no final é a família. E a minha família está lá fora, com medo. Eu vou. A autoridade na voz era total. João abaixou a cabeça em sinal de aceitação. Vou preparar os cavalos e fazer um rancho. Pão, carne seca, café. O senhor não pode ir no pelo. Enquanto João se ocupava, seu Geraldo entrou em casa. Foi até o quarto dele. Abriu um velho baú de madeira no pé da cama. Dentro, guardava coisas poucas e preciosas. A certidão de casamento, a foto desbotada de Dona Marilda, a carteira de motorista do Rodrigo e uma pequena bolsa de couro. Ele pegou a bolsa. Dentro, estava todo o dinheiro que ele tinha no mundo. Notas guardadas de anos, a venda de bezerros, de sacas de milho. Não era uma fortuna, mas era tudo. Também pegou uma faca de mato, bem afiada, com a bainha de couro, e uma garrafa velha de água de couro que ele encheu na pia. Quando saiu do quarto, olhou para a porta fechada do quarto de Pedro, caminhou até ela e a abriu. O quarto estava exatamente como o neto deixara. Um pouco de poeira nos móveis, o desbotado do pôster na parede. O cheiro era de casa fechada, mas para seu Geraldo ainda tinha um resto do cheiro do menino. Eu estou indo, meu filho. Ele sussurrou para o quarto vazio. Espera por mim. No pátio, João já tinha os 2 cavalos prontos. Firmino, seu companheiro de sempre, e o alazão, que parecia revigorado depois de comida, água e descanso. A sela velha e surrada tinha sido colocada de novo em suas costas. Era o único elo material com Pedro. João ajudou seu Geraldo a amarrar o rancho e a bolsa de couro atrás da sela do Firmino. O velho montou com dificuldade, seus ossos reclamando. O senhor leva o rádio, disse João, entregando um pequeno rádio transceptor, o usado na fazenda para a comunicação entre os pastos. A bateria tá cheia. Tenta avisar de onde estiver. O Miguel e eu ficamos de olho. Seu Geraldo pegou o rádio e guardou-o dentro de uma sacola impermeável, amarrada à sua cintura. Cuida de tudo, João, até eu voltar, até nós voltarmos. João assentiu. Havia um brilho de preocupação em seus olhos, mas também de respeito. Vão com Deus, seu Geraldo. O alazão sabe o caminho, siga ele. Seu Geraldo olhou para a frente, para a porteira da fazenda que dava para a estrada de terra. Depois olhou para trás, para a casa, para as terras, para a vida que ele conhecia. Tudo aquilo era seguro, tudo aquilo era conhecido. Lá fora era a incerteza, o perigo, o desconhecido. Ele deu um leve toque com os calcanhares no Firmino. O cavalo começou a andar. O alazão, preso por uma rédea longa à sela de seu Geraldo, o seguiu. Seu passo ainda um pouco lento, mas firme. João ficou parado no pátio, vendo as 2 figuras, o velho magro e ereto no pangaré, e o cavalo baio cansado se afastarem. A poeira vermelha subiu suavemente sob os cascos dos animais. Eles passaram pela porteira e viraram à direita, na direção do povoado, na direção da BR, na direção de Goiânia, na direção de Pedro. Dentro do peito de seu Geraldo, a tristeza e a saudade ainda estavam lá.
mas agora compartilhavam o espaço com outra coisa, um propósito duro como pedra. Ele não era mais apenas um velho fazendeiro esperando o tempo passar. Ele era um avô em uma missão. A jornada havia começado. A poeira vermelha da estrada de terra subia em nuvens baixas sob os cascos dos cavalos. Seu Geraldo já não via a casa da fazenda há mais de uma hora. A paisagem era a mesma: pastos, cercas, árvores retorcidas, mas tudo parecia diferente. Estranho, ele estava fora do seu lugar. O Firmino trotava com a regularidade de quem conhece o caminho, mas o alazão, à direita do velho, mantinha um passo mais lento. Seu Geraldo observava o animal a todo momento. O cavalo baio parecia menos ofegante, mas seus ouvidos ficavam em permanente estado de atenção, girando para cada som, cada movimento na mata à beira da estrada. "Você sabe coisas que eu não sei, não é, meu parceiro?", disse seu Geraldo em voz baixa para o alazão. O animal apenas balançou a cabeça como se concordasse. O sol do meio-dia começava a pesar. O calor subia da terra, misturando-se ao ar. Seu Geraldo sentiu um suor frio na testa, mas suas mãos estavam firmes nas rédeas. A bolsa de couro com o dinheiro pesava contra o seu peito, presa por um cordão grosso. Cada solavanco do cavalo lhe lembrava que aquilo era tudo o que ele tinha. A estrada de terra encontrou o asfalto. Uma placa simples enferrujada dizia BR. Seu Geraldo parou. O asfalto era um mundo diferente, mais duro, mais quente, com carros e caminhões passando em alta velocidade, buzinando ao ver o velho e os 2 cavalos parados na beirada. Para a direita, a placa indicava a direção de Goiânia. Era para onde Dona Maria tinha visto Pedro ir com os 2 homens. Seu Geraldo respirou fundo. "É por aí, Firmino. Vamos." Ele guiou os cavalos para a margem da rodovia, onde havia uma faixa de terra batida e capim seco. Caminhar no asfalto seria cruel para os cascos dos animais. Eles seguiram pela margem, o barulho do tráfego constante e ameaçador. Os cavalos ficavam nervosos com cada caminhão que passava muito perto, bufando e arregalando os olhos. Depois de algumas horas, o calor e a poeira de borracha queimada tornaram-se insuportáveis. A garrafa de água de seu Geraldo já estava pela metade. Ele viu à frente, do lado direito da estrada, um posto de combustível. Era pequeno, com uma bomba velha e uma placa escrita Posto do Silva. Havia uma área com sombra de um grande pé de manga e um bebedouro rústico para animais. "Lá", ele disse para os cavalos, "vamos dar uma parada. Vocês precisam de água. Eu também." Ele guiou os animais para fora da estrada, em direção à sombra. Desmontou com um gemido baixo. Suas pernas doíam, suas costas latejavam. Ele não estava acostumado a passar tanto tempo na sela. Amarrou Firmino e Alazão no bebedouro, um tanque de cimento com água fresca, e deixou que eles bebessem. Só então tirou a garrafa e tomou um gole. A água estava quente, mas era um alívio. Sentou-se em um toco de madeira à sombra da mangueira e olhou para a estrada. Carros passavam. Pessoas normais, com vidas normais. Ele sentiu um aperto no peito. A vida dele nunca mais seria normal, e ele não queria que fosse. A porta do pequeno bar do posto se abriu e um homem grande, de macacão azul sujo de graxa, saiu. Era o dono, deve ser o Silva. Ele olhou para seu Geraldo com curiosidade. "Boa tarde, seu moço. Precisa de alguma coisa? Combustível para esses corcéis aí não tenho", disse o homem rindo de sua própria piada. "Boa tarde", respondeu seu Geraldo. "Só a sombra e a água. Obrigado. Pode ficar à vontade. É longe de casa?" "É." O homem assentiu, percebendo que o velho não queria conversa. Voltou para dentro do bar. Seu Geraldo fechou os olhos por um momento. O cansaço era profundo, mas cada vez que fechava os olhos via o rosto de Pedro. O rosto do menino de 12 anos, chorando no enterro do pai. O rosto do jovem de 18, cheio de raiva e mágoa. E agora, um rosto que ele não conhecia, um rosto de 25 anos, possivelmente assustado. Ele estava quase cochilando quando o ronco forte de um caminhão freando bruscamente o acordou. Um caminhão vermelho e velho parou do outro lado das bombas. Um homem saltou da cabine. Era alto, de barriga proeminente, usando uma camisa xadrez e um boné. Ele esticou os braços e olhou em volta. Seus olhos pousaram em seu Geraldo e nos 2 cavalos. O caminhoneiro caminhou até o bebedouro, onde seu Geraldo estava. "Boa tarde, amigo, tudo bem?", disse o caminhoneiro, sua voz era grave e amigável. "Tudo", respondeu seu Geraldo curto. "Bonitos os animais." "O baio aí parece que já viu estrada, hein?", comentou o homem apontando para o alazão que levantou a cabeça da água. "Viu? Eu também sou do ramo de estrada."
caminhão, mas admiro quem ainda anda no lombo de bicho, é mais honesto. O homem se aproximou e se apresentou. Meu nome é Cássio, dirijo essa carreta ali há 20 anos. Geraldo. Cássio pegou um maço de cigarros do bolso e ofereceu a seu Geraldo, que recusou com um gesto de mão. Tá viajando para longe, seu Geraldo? Perdão a pergunta, mas é que o senhor tem cara de quem não é daqui da beira da estrada. Seu Geraldo hesitou. A desconfiança era um hábito antigo, mas ele precisava de informações, e algo no jeito aberto de Cássio parecia seguro. Estou procurando alguém, ele admitiu, a voz mais baixa. Ah, é? Quem? Meu neto, Pedro. Ele tem 25 anos, magro, cabelo escuro, pode ter passado por essas bandas. Cássio acendeu o cigarro e pensou. Pedro, não me lembro do nome, mas espera aí. Ele franziu a testa. Esses dias, numa parada perto de Itumbiara, ouvi uns comentários. Uns caras à procura de um jovem. Diziam que o jovem devia uma grana pesada. Jogo. Os caras não pareciam brincalhões. Tinham cara de cobradores, sabe? Seu Geraldo sentiu um nó se formar na garganta. Cobradores? É. Gente que cobra dívida na base do medo. 2 homens, um grandão, outro mais baixo. Andam num carro prata velho. Perguntaram por um tal de Pedro também. Falaram que ele tinha sumido e que devia voltar com o que era do patrão, ou ia sofrer as consequências. Cássio baixou a voz. É o seu neto, não é? Esse Pedro? Seu Geraldo não conseguiu falar. Apenas assentiu, devagar. Cássio assobiou baixinho. Então o senhor tá numa fria. Esses caras não perdoam. Se o seu neto tá devendo e eles estão atrás, e se eles descobrirem que o senhor tá na estrada atrás dele, eles não vão descobrir, disse seu Geraldo, mas sua voz falhou um pouco. Olha, seu Geraldo, eu não me meto na vida dos outros, mas vou te dar um conselho de quem vê tudo na estrada. Toma cuidado. Esses homens são como abutres. Eles estão com o faro apurado. Se eu ouvi falar deles aqui, é porque eles estão circulando pela região, procurando. Obrigado pelo aviso, disse seu Geraldo levantando-se. Suas pernas tremiam, mas não de cansaço, de medo, um medo frio e real. Espere aí, disse Cássio. Ele entrou correndo no seu caminhão e voltou com uma garrafa plástica de água nova e um saco com pães. Toma, água limpa e um pouco de pão. A estrada é longa e o senhor não parece ter muita coisa. Seu Geraldo quis recusar, mas a dignidade não alimentava ninguém. Aceitou as ofertas com um aceno de cabeça. Muito obrigado. E mais uma coisa, disse Cássio sério. Se eu ver algo, ou ouvir alguma pista sobre o seu neto, como é que eu encontro o senhor? Seu Geraldo pensou. Ele não tinha telefone celular. O rádio só funcionava em certa distância da fazenda. Não tem como, eu só vou seguindo. Cássio anotou algo em um pedaço de papel. Tome, é o número do meu celular. É via rádio do caminhão, mas às vezes pega. Se o senhor precisar de ajuda, se encontrar o rapaz e precisar de um transporte seguro, me liga. Eu passo por essa BR toda semana. Seu Geraldo pegou o papel emocionado. A generosidade de um estranho. Ele guardou o papel dentro da bolsa de couro, junto com o dinheiro. Deus te pague, Cássio. Deus é quem vai proteger o senhor e o seu menino. Agora vá, e fique atento. Não confie em todo mundo. A estrada tem olhos. Cássio deu um tapinha no ombro do velho e voltou para seu caminhão. Em instantes, o motor roncou e o caminhão partiu, engolido pela corrente de veículos. Seu Geraldo ficou parado, olhando a estrada. As palavras do caminhoneiro ecoavam. Eles estão com o faro apurado. Ele olhou para o alazão. O cavalo o observava, seus olhos escuros parecendo entender a gravidade da situação. A esperança que o movia agora era mesclada com um novo sentimento: urgência. Pedro não estava só perdido, estava sendo caçado. E os caçadores estavam perto. Ele encheu a garrafa de água no bebedouro, verificou as amarras das selas e montou novamente no Firmino. Dessa vez, a dor parecia menor. A adrenalina a tinha substituído. Vamos, ele disse para os cavalos. Temos que andar mais. Temos que encontrá-lo antes deles. Ele guiou os animais de volta para a margem da rodovia e continuou na direção de Goiânia. O sol começava a inclinar-se para o oeste, mas seu Geraldo não pensava mais em parar. Cada minuto era precioso. Cada quilômetro podia ser a diferença entre encontrar Pedro são e salvo, ou encontrar apenas os homens de carro prata.
Enquanto Firmino mantinha o trote, seu Geraldo não tirou os olhos da estrada à frente, procurando não por um rosto familiar, mas por qualquer sinal de perigo. O mundo à sua volta parecia ter mudado. As paisagens não eram mais apenas paisagens, eram possíveis esconderijos, possíveis armadilhas. O som dos carros não era mais apenas barulho, era o som de um mundo indiferente, dentro do qual seu neto estava desaparecido, e dois homens perigosos o procuravam. Ele apertou as rédeas com mais força. A jornada já não era mais apenas uma busca, era uma corrida. E ele, seu Geraldo, com seus 70 anos e seu coração apertado, era um dos corredores. O outro, ele não sabia onde estava, mas sabia que, de alguma forma, o alazão os levaria um ao outro. Ele precisava acreditar nisso. Era a única coisa que o mantinha seguindo em frente, sob o sol quente de Goiás, na margem poeirenta da estrada. O sol já tinha sumido atrás das serras, deixando o céu em tons de roxo e laranja. Seu Geraldo sabia que não podia andar na estrada no escuro. Era perigoso para ele e para os cavalos. Ele avistou a uns 200 metros da margem da rodovia a linha escura de um riacho cortando o pasto. Havia um pequeno bosque de árvores ao redor. Ali, ele disse para os cavalos, sua voz rouca de poeira e cansaço: "Vamos parar ali." Ele guiou Firmino e Alazão para fora da estrada, através de um pasto seco. O chão era irregular e os cavalos caminhavam com cuidado. Chegando perto do riacho, o ar ficou mais fresco e úmido. O som da água corrente era um alívio. Desmontou com um gemido longo. Cada músculo do seu corpo protestava. Ele primeiro levou os cavalos para beber. Os dois animais afundaram o focinho na água fria, bebendo com vontade. Só depois seu Geraldo se ajoelhou na margem, encheu as mãos em concha e bebeu também. A água tinha um gosto de terra e folhas, mas era boa. Amarrou os cavalos em uma árvore baixa, onde podiam alcançar um pouco de grama. Retirou as selas e os arreios, esfregando as costas dos animais onde o suor havia secado. Firmino estava acostumado, mas o alazão estremeceu quando as mãos calejadas do velho tocaram em uma área mais sensível, perto da cernelha. "Desculpa, filho", murmurou seu Geraldo. Ele examinou o local à luz do crepúsculo. Havia uma área vermelha, quase uma ferida, onde a sela velha e mal ajustada tinha machucado a pele do animal. "Essa sela não presta. Amanhã a gente vê o que faz." Ele colocou as selas no chão perto de uma árvore. A sela do Firmino era conhecida, de couro bom e bem tratado. A do alazão, porém, era um objeto estranho. Surrada, com o couro ressecado e rachado em vários lugares. Parecia ter passado por muitas mãos, muitos lugares. Seu Geraldo sentou-se no chão, encostado no tronco da árvore. Comeu um pedaço do pão que Cássio lhe dera, regando com água da garrafa. A noite caía rápido e o frio começava a chegar. Ele não tinha cobertor, apenas a sua camisa de mangas compridas. Iria ser uma noite longa. Para ocupar a mente e afastar o frio, ele pegou a sela do alazão e puxou-a para perto de si. Na luz fraca que restava, ele começou a examiná-la mais de perto. Passou os dedos sobre o couro, sentindo as rachaduras, os remendos grosseiros feitos com linha de nylon grosso. "Que vida você teve, hein?" Ele sussurrou para a sela, como se ela pudesse responder. Ele pegou a faca de mato que trazia na cintura, não para cortar, mas para usar a ponta. Começou a limpar a sujeira incrustada nas dobras do couro, nos cantos da sela. Terra seca, pedacinhos de folha, sujeira de estrada. Ele trabalhava com uma paciência antiga, a paciência de quem consertou 1000 coisas na fazenda. Enquanto limpava a área próxima ao chamado coração da sela, a parte que ficava mais próxima ao pomo dianteiro, seus dedos sentiram algo diferente. Uma parte do couro parecia mais grossa, dura, não era apenas sujeira. Seu Geraldo parou. Trouxe a sela para mais perto dos seus olhos, mas já estava quase escuro. Ele não conseguia ver direito. Sentiu novamente com os dedos. Havia uma irregularidade, como se um pedaço de couro tivesse sido colado por cima de outro, ou costurado de forma muito apertada. A linha era da mesma cor, quase invisível a não ser pelo tato. Seu coração começou a bater mais rápido. Isso não era acidental. Alguém tinha escondido algo ali. Com muito cuidado, ele inseriu a ponta fina da faca sob a borda do pedaço de couro mais grosso. A linha que o prendia era forte, mas a lâmina afiada começou a cortá-la. O som do fio estourando parecia alto na quietude da noite. Depois de alguns minutos, ele conseguiu levantar uma aba de couro. Era uma espécie de bolso rústico costurado dentro da própria estrutura da sela. E dentro desse bolso, havia algo pequeno e duro. Seu Geraldo pegou o objeto. Era pequeno, cabia na palma da sua mão.
Ele se afastou da árvore e foi para um ponto onde a luz da lua, que começava a surgir, batia com mais força. Era um pingente de prata preso a uma corrente fina e quebrada. A prata estava escurecida pelo tempo e pelo suor. Ele esfregou o pingente com a poeira da sua calça, tentando limpá-lo um pouco. E então ele viu. No pingente havia uma pequena abertura redonda, e dentro dessa abertura, uma foto. Uma foto minúscula, desbotada, mas perfeitamente reconhecível. Era uma foto dele, seu Geraldo, muito mais novo, com os cabelos ainda escuros. E no seu colo, um menino de talvez 5 ou 6 anos, com um sorriso sem dentes, segurando um pequeno cavalo de madeira. Pedro. A respiração de seu Geraldo parou. Um ruído saiu da sua garganta, um som de dor e de beleza misturados. Seus dedos trêmulos seguraram o pingente contra a luz da lua, como se ele fosse desaparecer. Ele se lembrava do dia, a feira do município. Ele comprara aquele cavalinho de madeira de um artesão. Pedro não soltara o brinquedo o dia todo. E alguém, não lembrava quem, tirara aquela foto com uma daquelas câmeras instantâneas. Ele nem sabia que Pedro tinha guardado uma cópia, muito menos que a tinha reduzido e colocado em um pingente, e agora aquilo estava aqui, escondido, costurado dentro da sela do cavalo que Pedro mandara para casa. Não foi um acidente, não foi algo esquecido, foi uma mensagem, a mais clara de todas. As lágrimas vieram de novo, silenciosas desta vez, escorriam por suas faces enrugadas e caíam no pingente de prata que ele apertava contra o peito. Meu menino. Ele choramingou para o vazio da noite. Meu querido menino, você queria voltar, você nunca esqueceu. Todo o arrependimento, toda a saudade, toda a distância dos últimos 7 anos pareciam se concentrar naquele pequeno objeto frio em sua mão. Pedro não tinha enviado apenas um cavalo, não tinha enviado apenas um bilhete. Ele enviara um pedaço do seu passado, do seu amor, escondido no único lugar onde sabia que o avô, mais cedo ou mais tarde, encontraria. Seu Geraldo olhou para o alazão, que descansava perto do Firmino. O cavalo olhou para trás, seus olhos brilhando à luz da lua. Ele te deu isso para você trazer para mim, não foi? O velho perguntou ao animal. Ele não podia vir, mas mandou o que tinha de mais precioso: a nossa memória. A força que começou a surgir dentro de seu Geraldo era diferente da determinação fria que o fizera partir. Era uma força quente, profunda, que vinha do centro do seu ser. Não era apenas a obrigação de um avô, era o amor puro e simples, reconhecido e devolvido. Ele colocou a corrente quebrada do pingente em volta do pescoço, enfiando-a por dentro da camisa. O metal frio tocou sua pele. Era como um contato com o neto. Seu Geraldo se levantou. A dor nas costas, o cansaço nas pernas pareciam menores agora. Ele foi até o alazão e passou a mão no seu pescoço. Obrigado, ele disse, sua voz firme. Obrigado por trazer isso até mim. Amanhã, você vai me mostrar o caminho de volta até ele. Nós vamos trazer nosso menino para casa. Ele voltou para o seu lugar sob a árvore, mas não pegou no sono. Ficou sentado, segurando o pingente por cima da camisa, olhando para as estrelas que começavam a povoar o céu escuro de Goiás. A noite toda, ele pensou. Pensou no rosto de criança de Pedro na foto. Pensou no rosto do jovem raivoso que saiu de casa. Onde estaria seu rosto agora? Com medo? Com fome? Cheio de arrependimento, assim como ele, seu Geraldo, estava cheio? A promessa do bilhete ganhara um novo significado. Um dia eu volto para buscar os dois. Os dois, o avô e o cavalo. Mas agora seu Geraldo entendia. Pedro também estava esperando ser buscado. Ele estava perdido e precisava que alguém o encontrasse. O primeiro clarão do amanhecer começou a clarear o horizonte quando seu Geraldo pegou a sela do alazão novamente. Com cuidado, usando um pedaço de linha mais forte que ele carregava para pequenos concertos, ele costurou novamente o bolso secreto. Deixou-o fechado. Aquele segredo agora era dele e do neto. Montou novamente no Firmino. O alazão, revigorado pela noite de descanso e pela água do riacho, pareceu animado. Hoje, disse seu Geraldo, olhando para a estrada que desaparecia na névoa da manhã. Hoje nós vamos encontrar uma pista verdadeira. Alguém por aí viu você, alazão. Alguém viu o meu Pedro. Eles voltaram para a margem da rodovia e retomaram a marcha. O pingente de prata batia suavemente no peito de seu Geraldo, a cada passo do cavalo. Já não era apenas um avô procurando um neto, era uma missão de amor,
guiada por uma pequena foto desbotada e pela fé inabalável de que, em algum lugar daquela estrada enorme, seu menino o esperava. O sol da manhã já estava alto quando seu Geraldo avistou o povoado. Não era mais do que uma rua de terra com casas baixas dos dois lados, uma igreja de torre branca e, no centro, uma construção maior com uma placa que dizia Venda e Armazém do Odilon. A poeira vermelha pairando no ar dava ao lugar uma sensação de quietude profunda. Seu Geraldo guiou os cavalos para a sombra de uma árvore grande, a algumas casas de distância da venda. Desmontou, suas pernas doendo de maneira familiar agora. Ele amarrou Firmino e Alazão a um poste, garantindo que ambos tivessem acesso a um pequeno filete de água que corria em uma vala rasa. Ajustou o chapéu na cabeça e sentiu o peso frio do pingente de prata contra seu peito. Aquilo lhe dava coragem. Ele caminhou em direção à venda. Dentro era escuro e fresco. Havia prateleiras cheias de mantimentos, ferramentas penduradas, um cheiro forte de café e queijo. Um homem idoso, mais robusto, com um avental sujo, estava atrás do balcão contando notas de dinheiro. Bom dia, disse seu Geraldo. O homem levantou os olhos. Seus olhos eram pequenos e inteligentes, e examinaram o visitante da cabeça aos pés. Bom dia, sim senhor. Em que posso ajudar? O senhor é seu Odilon? Sou eu mesmo. E o senhor é? Geraldo Pereira, da Fazenda Serenidade do outro lado do município. Seu Odilon acenou com a cabeça, reconhecendo o nome ou a localização. Já ouvi falar, longe daqui. O que traz um fazendeiro tão longe de casa? Seu Geraldo apoiou as mãos no balcão. Estou procurando meu neto, Pedro. Ele tem 25 anos, magro, cabelo preto. Pode ter passado por aqui, talvez a cavalo, talvez sozinho, talvez... Não. Seu Odilon franziu a testa. Ele deixou o dinheiro de lado. Pedro, não me lembro do nome, mas um moço com essa descrição, talvez. Uns dias atrás, ele parou aqui para comprar água e pão. Parecia cansado, com medo. Olhava muito para trás, para a estrada. Ele estava sozinho? A voz de seu Geraldo ficou tensa. Na hora sim, mas... Seu Odilon baixou a voz. Pouco depois que ele foi embora, um carro parou lá fora. Um carro prata velho. 2 homens saíram. Vieram aqui e fizeram as mesmas perguntas. Perguntaram por um jovem. Disseram que ele era um devedor, que tinha coisas que não eram dele. Os homens não tinham boa aparência. O coração de seu Geraldo disparou. Os mesmos homens do caminhoneiro Cássio. Eles estavam mesmo na cola de Pedro. O que o senhor disse a eles? Seu Odilon encolheu os ombros. Disse que não tinha visto ninguém. Não gostei do tom deles. Não é da minha conta cobrar dívida de ninguém. O moço parecia assustado. Os homens pareciam bravos. Para onde o meu neto foi? O senhor viu? Ele seguiu a pé na direção da antiga estrada velha, que vai para os lados de Caldas Novas. Disse que ia tentar a sorte em umas fazendas por ali, arrumar trabalho. Mas não parecia muito convencido. Seu Geraldo sentiu um misto de alívio e desespero. Uma pista, mas uma pista que levava para longe das cidades grandes, para áreas mais isoladas. Pedro estava tentando se esconder. Obrigado, seu Odilon, muito obrigado. Seu Geraldo começou a se virar. Espere aí, disse o dono da venda. Esses homens, eles não desistiram. Eles pagaram bem por informações. E eu ouvi, de um freguês que veio de Itumbiara ontem, que eles ainda estão pela região. Andam mostrando uma foto do seu neto. E agora estão perguntando também por um velho. Seu Geraldo congelou. Por um velho? É, um velho alto, magro, de chapéu de couro, que anda com 2 cavalos, um pangaré e um baio. Seu Odilon olhou diretamente para seu Geraldo. O senhor anda com 2 cavalos, não anda? O ar pareceu sair dos pulmões do velho. Eles sabiam. Eles não estavam apenas procurando Pedro, estavam procurando ele também. Pedro devia ter falado algo, ou alguém viu o alazão com ele. A rede estava se fechando. O senhor não me viu hoje, disse seu Geraldo. Sua voz era um pedido urgente. Seu Odilon observou-o por um longo momento. Viu a poeira nas roupas, o cansaço profundo no rosto, mas também uma determinação que não combinava com a idade. Viu a preocupação genuína de um avô. Na minha venda, hoje só passou o carteiro, disse seu Odilon firmemente, de manhã cedo. E logo depois ele foi embora. Agora, se o senhor quer meu conselho,
A estrada velha para Caldas Novas é atrás da igreja. É um caminho de terra ruim, mas passa longe da BR. Os cavalos conseguem, e quem anda de carro prata velho não vai por lá porque estraga a suspensão. Seu Geraldo entendeu. Era uma ajuda, um desvio. Muito obrigado, ele disse novamente, a gratidão transbordando em suas palavras simples. Vá com cuidado, seu Geraldo, e quando encontrar o seu neto, diga a ele para ficar longe de jogos e de gente má. Seu Geraldo acenou com a cabeça e saiu rapidamente da venda. O sol do meio-dia o atingiu em cheio. Ele olhou para os lados, procurando por um carro prata. A rua estava vazia, apenas algumas galinhas ciscando. Ele caminhou rápido até os cavalos, desamarrou-os e estava prestes a montar quando ouviu o som. O ronco baixo e desgastado de um motor se aproximando. Um carro velho, vermelho de poeira, apareceu na entrada do povoado. Não era prata, mas o instinto de seu Geraldo gritou. Ele puxou Firmino e Alazão para trás da casa mais próxima, uma pequena construção de adobe. Ficou parado, segurando as rédeas com força, ouvindo. O carro parou em frente à venda. Duas portas se abriram e fecharam, passos pesados na terra. Dentro da venda, a voz de seu Odilon era calma. Boa tarde, senhores. O que vão querer? Uma voz áspera, que não era de seu Odilon, respondeu. Queremos informação. Já perguntamos aqui antes, sobre um jovem, Pedro. Não, senhores, já disse, não vi. E sobre um velho? Outra voz interrompeu, mais agressiva. Um velho com 2 cavalos, um pangaré e um cavalo baio. Alguém viu um homem assim por aqui? Seu Odilon fez uma pausa calculada. Seu Geraldo, atrás da casa, segurou a respiração. Um velho com 2 cavalos? Isso é coisa de outro tempo. Hoje em dia ninguém anda assim. Só se for muito do interior, muito longe daqui. Temos certeza que ele passou por essa região, insistiu a primeira voz. Ele está procurando o mesmo rapaz que nós. Ele é o avô. Se você está escondendo algo, estou escondendo nada. A voz de seu Odilon soou dura, ofendida. Minha venda é aberta. Vejo gente passar. Se eu visse um velho com 2 cavalos, eu lembraria. É coisa rara. Não vi. Agora, se não vão comprar nada, tenho serviço. Houve um silêncio carregado. Seu Geraldo imaginou os 2 homens encarando o dono da venda. Tá certo, disse a voz mais agressiva com um tom de ameaça. Mas se você estiver mentindo, a gente volta. E a próxima conversa não vai ser tão educada. Os passos pesados saíram da venda. As portas do carro abriram e fecharam novamente. O motor foi ligado e o carro partiu, continuando pela rua principal do povoado. Seu Geraldo não se moveu. Esperou. Ouviu o som do carro desaparecendo na distância. Só então saiu de trás da casa puxando os cavalos. Seu Odilon apareceu na porta da venda. Ele acenou com a cabeça para seu Geraldo. Um gesto rápido. Vá, disse o dono da venda, em voz baixa mas clara. Pela estrada atrás da igreja, e ande. Eles vão perguntar em cada casa. Não vão demorar a perceber que tem 2 cavalos amarrados aqui. Seu Geraldo não perdeu tempo. Montou no Firmino e, puxando o alazão, galopou em direção à igreja. Encontrou a estrada velha, pouco mais do que um trilho largo cheio de buracos e pedras, que sumia entre árvores e pastos. Ele não olhou para trás. Seu coração batia forte no peito, não apenas do esforço, mas do medo real que agora tinha um rosto. Eles estavam perto, muito perto. A conversa na venda deixara isso claro. Eles eram persistentes e perigosos. A estrada velha era ruim como seu Odilon dissera. Os cavalos tinham que diminuir o passo, escolhendo com cuidado onde pisar. Mas seu Geraldo forçou o ritmo. Cada minuto de distância daquele povoado era precioso. Enquanto avançavam, a mente do velho trabalhava. Pedro estava tentando ir para Caldas Novas, ou pelo menos para aquela região, fugindo pela estrada velha, talvez na esperança de se perder. Mas os homens no carro, eles tinham a descrição dele. Eles estavam perguntando por um velho com 2 cavalos. Isso significava que sabiam que ele estava na estrada. Sabiam que ele estava procurando Pedro. A corrida não era mais apenas dele atrás do neto. Era uma corrida contra aqueles 2 homens. Uma corrida para ver quem encontraria Pedro primeiro. O pingente de prata parecia queimar contra sua pele. Um lembrete constante do que estava em jogo. Não era apenas um resgate, era uma fuga. E ele, seu Geraldo, com seus 70 anos e seus cavalos cansados, tinha que ser mais esperto e mais rápido do que 2 homens jovens e determinados em um carro. Ele olhou para o alazão que trotava ao seu lado, seus olhos focados no caminho à frente.
Você conhece esse caminho, não conhece? Seu Geraldo perguntou ao cavalo baio. Foi por aqui que você veio? Foi por aqui que ele te mandou? O alazão apenas bufou, como se dissesse sim. Seu Geraldo apertou os joelhos contra o Firmino. Nós vamos encontrá-lo. Ele prometeu para os cavalos, para si mesmo, para o pingente escondido sob sua camisa. Nós vamos encontrá-lo antes deles, de uma forma ou de outra. O sol estava a pino, mas a estrada velha, cercada por árvores altas, oferecia alguma sombra. Mesmo assim, o calor era opressivo. Seu Geraldo forçava os cavalos a manterem um passo rápido, mas o terreno acidentado não permitia muito mais. Cada som o fazia estremecer. O estalar de um galho, o canto de um pássaro, o vento nas folhas. Ele olhava para trás a cada poucos minutos. O som que ele tanto temia veio de repente. Não era o barulho de um carro na estrada velha. Ela era intransitável para veículos. Era o som de um motor parando na entrada do povoado, a uma boa distância, mas ainda assim audível no silêncio do campo. Depois, portas batendo. Ele parou Firmino e fez o alazão parar também. Ficou imóvel, escutando, nada mais. Apenas o silêncio pesado do meio-dia. Eles estão no povoado, ele murmurou para os cavalos, perguntando, procurando. A decisão foi instantânea. Ele não podia continuar por uma trilha onde seria facilmente seguido a cavalo. Ele desviou Firmino para a direita, para dentro de uma área de mata mais fechada que margeava a estrada velha. Os galhos baixos raspavam em suas pernas e no chapéu. O alazão, relutante no início, seguiu-o. Ele encontrou um pequeno claro, escondido da estrada por um denso arbusto. Era um lugar para esperar, para escutar. Ele desmontou, seus músculos tremendo de tensão. Amarrou os cavalos a uma árvore robusta. Fiquem quietos, ele ordenou em voz baixa. Firmino obedeceu, acostumado. O alazão parecia entender a urgência. Seus ouvidos ficaram erectos, virados na direção do povoado. Minutos se arrastaram, 1 hora. O silêncio era quase pior que qualquer barulho. Seu Geraldo ficou sentado no chão, suas costas contra uma árvore, a mão segurando o pingente de prata por cima da camisa. Cada segundo era uma tortura. O que estava acontecendo lá? Seu Odilon manteria sua palavra? Os homens acreditariam nele? Ele estava quase cedendo ao cansaço e à vontade de seguir viagem quando ouviu o rugido distante de um motor acelerando com força. Raivoso, o som ficou mais alto rapidamente. Não estava vindo pela estrada velha. Estava vindo pela estrada principal que margeava o povoado, do lado oposto aonde ele estava. Seu Geraldo se levantou, cuidadosamente afastando alguns galhos para espiar. A uns 300 metros, através de uma clareira na vegetação, ele viu a estrada asfaltada, e nela, o carro prata velho. Ele passou em alta velocidade, na direção contrária à que ele havia tomado, desaparecendo em uma nuvem de poeira. Eles foram embora? Ele sussurrou incrédulo. Seu Odilon conseguiu? Mas o alívio durou pouco. O carro não tinha ido na direção da estrada velha. Isso significava que, por enquanto, eles não sabiam desse caminho, mas também significava que estavam vasculhando outras rotas. Eles não tinham desistido, estavam expandindo a busca. Ele precisava mover-se, agora, enquanto eles estavam longe. Montou novamente e guiou os cavalos de volta para a estrada velha. Desta vez, não hesitou. Pressionou Firmino a um trote sustentado, o mais rápido que o terreno permitia. O alazão, agora mais recuperado, mantinha o ritmo ao lado. A estrada começou a subir uma suave ladeira. No topo, seu Geraldo parou para deixar os cavalos respirarem. Daquela elevação, ele podia ver uma vasta extensão do campo e viu algo que o gelou. Lá embaixo, na estrada asfaltada que corria paralela à distância, o carro prata tinha parado. 2 pontos minúsculos, os homens estavam do lado de fora, falando com alguém. Um homem em uma moto. O motociclista apontou com o braço. Apontou na direção geral das colinas, na direção da estrada velha. Eles estão perguntando a alguém que conhece a região. Seu Geraldo disse, seu coração afundando. E essa pessoa está lhes mostrando os caminhos. Ele não esperou para ver mais. Virou Firmino e desceu a ladeira no lado oposto, sumindo da linha de visão. A corrida tinha se tornado uma fuga aberta. A estrada velha começou a descer em direção a uma área mais plana, com algumas casas esparsas. Uma pequena comunidade. Seu Geraldo sabia que não podia passar por lá. Seria visto, e a notícia se espalharia. Ele viu um desvio, uma trilha ainda mais estreita que levava para uma plantação de eucaliptos. Tomou-a. Os galhos fechavam-se sobre sua cabeça, criando um túnel escuro e fresco.
O som dos cascos dos cavalos era abafado pela terra macia. Ele viajou pela plantação por talvez 1 hora. Quando saiu do outro lado, estava à beira de uma pastagem vazia. À sua frente, a uns 2 quilômetros de distância, via-se a silhueta de um pequeno povoado, diferente do primeiro. Uma torre de igreja mais nova, algumas casas de alvenaria. A exaustão batia forte, os cavalos estavam ofegantes, a água na garrafa dele estava acabando. Ele precisava de informações e precisava de água para os animais. Circundou o pasto, mantendo-se longe das vistas diretas do povoado até encontrar um riacho que cortava a terra. Deixou os cavalos beberem à vontade. Enquanto eles se refrescavam, ele se ajoelhou e bebeu também, pensando no que fazer. Eu não posso chegar lá perguntando, ele disse para o alazão. É muito arriscado, mas preciso saber se Pedro passou por aqui, se ele está à frente ou se eles já o pegaram. Foi então que ouviu uma voz cantarolando vinda da direção do povoado. Uma mulher idosa, com um balde na mão, caminhava em direção ao riacho. Ela parou ao avistar seu Geraldo e os cavalos. Seus olhos se arregalaram, mas não por medo, por curiosidade. Boa tarde, seu moço, disse ela com uma voz fina, mas firme. Não costumo ver gente por essas bandas do córrego. Os cavalos são bonitos. Boa tarde, dona, respondeu seu Geraldo, levantando-se. Só estamos dando um descanso para eles e tomando água. A mulher chegou perto do riacho e começou a encher seu balde. Viram o burburinho na estrada principal mais cedo? 2 homens bravos num carro prata parando todo mundo. Pareciam policiais, mas não tinham cara de policiais. Seu Geraldo sentiu um nó no estômago. O que eles queriam? Perguntavam por um jovem, e depois por um senhor mais velho com 2 cavalos. Ela olhou diretamente para Firmino e Alazão. Um pangaré e um baio, igual esses aí. Seu Geraldo não respondeu. Sua mão pousou instintivamente no pescoço do alazão. A mulher terminou de encher o balde e o ergueu com dificuldade. Eu não falei com eles. Me escondi atrás da cerca. Não gosto de gente que olha nos olhos dos outros como se estivessem caçando. Mas ouvi o que disseram ao seu tião, o criador de cabras. Disseram que o jovem era um bandido, que o velho era cúmplice. Ele não é bandido. A voz de seu Geraldo saiu mais forte do que ele pretendia. Ele é meu neto, e eu não sou cúmplice de nada. Sou só um avô procurando a família. A mulher estudou seu rosto. Viu a poeira, o cansaço profundo, a angústia nos olhos claros. Parece verdade, ela disse simplesmente. O seu tião, coitado, assustado, apontou para a estrada velha. Disse que talvez alguém tivesse ido por ali dias atrás. Os homens agradeceram e foram embora na direção da entrada da estrada velha, do outro lado do município. Mas se eles são espertos, vão perguntar em cada casa. Vão descobrir que a estrada velha tem 2 saídas. Uma delas é aqui. Seu Geraldo sentiu o perigo se fechando como um laço. Eles sabiam da estrada velha agora e descobririam os 2 acessos. Dona, minha senhora, o meu neto. Alguém viu um jovem sozinho por aqui nos últimos dias? A mulher pensou. Um jovem, magro, com cara de cansado? Sim, ele veio aqui anteontem. Parou na casa do seu mané, na primeira casa do povoado, pedindo água. Meu netinho ouviu. Disse que o moço parecia perdido. Ele seguiu depois, a pé, pela estrada que vai para os lados da rodoviária velha. A rodoviária velha? Seu Geraldo nunca tinha ouvido falar. É, uns 15 quilômetros daqui. Um prédio abandonado perto da antiga BR. Ninguém usa mais. Só os caminhoneiros que perdem o rumo ou os que não querem ser encontrados. Ela fez uma pausa significativa. Se o seu neto está se escondendo, é um lugar que ele poderia pensar. Era a pista mais concreta que ele recebera até agora. Um destino. Como eu chego lá, sem passar pela estrada principal? A mulher ergueu o balde. Siga este riacho cerca de 1 quilômetro. Ele vai passar por baixo de uma cerca de arame. Do outro lado da cerca, há uma trilha de gado que vai para o noroeste. Siga a trilha. Ela vai contornar o povoado e vai dar perto da estrada que leva à rodoviária velha. Mas cuidado, é um caminho aberto. Dá para ser visto de longe. Obrigado, dona. Muito obrigado. O nome é Dona Ana, e não me agradeça. Só faço o que qualquer mãe ou avó faria. Agora vá. E que Deus guie seus passos e os do seu menino. Dona Ana pegou seu balde e começou a voltar para o povoado sem olhar para trás. Seu Geraldo não perdeu um segundo. Montou e guiou os cavalos ao longo do riacho como instruído. A gratidão por aquela ajuda anônima era imensa. Enquanto seguia, sua mente processava a nova informação. Pedro estava a pé, cansado.
indo para uma rodoviária abandonada. Um lugar perfeito para se esconder, mas também um lugar óbvio para se procurar. E os homens no carro prata, eles estavam perguntando. Eles descobririam sobre a rodoviária velha também. Era só uma questão de tempo. Ele encontrou a cerca e a trilha de gado. Era mais aberta do que ele gostaria, mas não havia escolha. Ele forçou os cavalos a um galope moderado. A paisagem plana e aberta fazia com que se sentisse exposto, como um inseto em uma folha branca. O sol começava a descer, lançando sombras longas. Seu Geraldo calculou: 15 quilômetros. A pé, Pedro levaria muitas horas. A cavalo, ele poderia reduzir esse tempo. Mas e o carro prata? Em uma estrada asfaltada, 15 quilômetros eram uma questão de minutos. Era uma corrida de 3 partes agora. Pedro, a pé, tentando chegar ao esconderijo. Ele, a cavalo, tentando alcançar Pedro. E os 2 homens no carro tentando interceptar um dos 2. E tudo convergia para um único ponto: a velha rodoviária abandonada. Seu Geraldo apertou os joelhos contra o Firmino, sentindo o pingente de prata bater em seu peito como um coração de metal. Nós chegamos perto, meu menino. Ele sussurrou para o vento que agora soprava em seu rosto. Fica esperto, fica escondido. O vovô está chegando. O barraco era de madeira podre e chapas de ferro ondulado. Ficava no fim de uma rua de terra, espremido entre outros barracos iguais, na periferia de Goiânia. Dentro, o calor era um peso úmido e constante. O ar cheirava a mofo, a suor e a desespero. Pedro estava sentado no chão de terra batida, encostado na parede que tremia cada vez que um caminhão pesado passava na estrada próxima. Seus olhos, fundos e com olheiras escuras, estavam fixos em um ponto da parede, mas não viam nada. Viam o passado. A briga com o avô ecoava na sua cabeça, nítida e dolorosa como um soco no estômago. Você não tem o sangue da família. As palavras do avô doíam mais do que qualquer tapa. Ele via o rosto de seu Geraldo, vermelho de raiva e de mágoa. Via a sua própria mão batendo a porta. O ronco do carro velho. A estrada desaparecendo no retrovisor. A sensação de liberdade que em menos de um dia já tinha gosto de cinzas. Ele passou a mão nos cabelos curtos e sujos. 7 anos. 7 anos tentando ser alguém. Alguém que não fosse apenas o neto do fazendeiro, o filho do homem que morreu. Em Goiânia, ele se tornou ninguém. Um número. Uma mão de obra barata. E depois, uma dívida. Os amigos, que pareciam legais, que o apresentaram aos jogos. A empolgação fácil das primeiras vitórias. A promessa de dinheiro rápido. Depois, a queda. A dívida crescendo como um monstro. As ameaças, o medo constante. Ele olhou para suas mãos. As mesmas mãos que cavavam terra na infância, que consertavam cercas com o avô, agora estavam vazias, sujas, inúteis. O som de passos do lado de fora o fez encolher. Ele se moveu rápido, silenciosamente, até uma fresta na parede de madeira. Olhou. Era apenas uma mulher passando com um balde. Ele soltou o ar que não sabia que estava prendendo. O medo era seu companheiro constante. Um sussurro no ouvido a cada som, um frio na espinha a cada sombra que se movia. Os homens a quem ele devia, Edgar e Mauro, não eram brincadeira. Eles tinham olhos em todo lugar. Ele tinha conseguido fugir, despistá-los por alguns dias, mas sabia que era questão de tempo. Foi então que ele pensou no alazão, o velho cavalo baio que ele comprara com o primeiro dinheiro que conseguira na cidade, antes de tudo dar errado. O animal era seu último bem, sua última ligação com uma vida simples. A ideia surgira em um momento de puro desespero e saudade. Ele não tinha coragem de voltar para a fazenda. A vergonha era um muro muito alto, mas talvez o cavalo conseguisse passar por onde ele não conseguia. Talvez o avô entendesse a mensagem. O bilhete foi escrito à luz de uma lanterna, com as mãos tremendo. Cada palavra doía. Vô, perdoa. Eu errei tudo. Tô tentando me consertar. Um dia eu volto para buscar os 2. Eu prometo. O menino agarrou o pingente de prata que sempre usava no pescoço. A foto dele com o avô. Era a coisa mais valiosa que possuía. Com uma agulha e linha roubada, costurou o pingente dentro da cela do alazão. Um lugar secreto. Uma mensagem dentro da mensagem. Se você encontrar isso, vô, é porque eu nunca esqueci. Nunca. Soltou o cavalo na estrada que sabia que levava à região da fazenda. Deu um tapinha no animal, um último olhar. Vai, alazão. Leva isso para ele, por favor.
Isso foi 5 dias atrás. Desde então, ele estava escondido naquele barraco abandonado, sobrevivendo de restos e de água suja. A esperança de que o avô tivesse recebido o cavalo era a única coisa que o mantinha são. Mas era uma esperança frágil. Que chance tinha um velho de entender um bilhete tão vago? De aceitar um cavalo do neto que havia sumido por 7 anos? A tarde começava a cair quando a porta do barraco rangeu. Pedro se levantou de um salto, o coração disparado, procurando algo para se defender. Não havia nada. A figura que entrou não era Edgar ou Mauro. Era um homem magro e nervoso chamado Léo. Ele tinha sido colega de Pedro nos jogos, um viciado em apostas que também estava sempre fugindo de alguém. Pedro, cê tá aqui, puta que pariu. Te procurei em tudo que é canto, disse Léo, ofegante, fechando a porta rápido. O que foi, Léo? Eles estão aí? Eles me acharam? A voz de Pedro saiu estridente, cheia de pânico. Não, ainda não. Mas eu ouvi uma coisa doida. Léo se aproximou, seus olhos brilhavam com a notícia. Tá circulando na boca do povo. Um velho fazendeiro andando na estrada com 2 cavalos, um pangaré e um cavalo baio. Pedro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um cavalo baio? É, e o velho tá perguntando por você. Por Pedro. Ele mostra uma foto velha, diz que é o avô, que tá procurando o neto. As pernas de Pedro fraquejaram. Ele se apoiou na parede para não cair. O ar pareceu faltar em seus pulmões. O avô, ele veio atrás de mim? Parece que sim, mano. Mas escuta, isso não é bom. O Edgar e o Mauro também estão sabendo. Eles não estão só procurando por você agora, eles estão procurando pelo velho também. Acharam que o velho pode saber onde você tá. Ou pior, que você mandou o velho trazer o dinheiro. Eles estão putos. Disseram que, quando acharem os 2, vão acertar as contas de uma vez. O mundo de Pedro desabou. A esperança virou terror em um segundo. O avô estava na estrada, sozinho, velho. E os 2 capangas mais perigosos que ele conhecia estavam atrás dele. Por causa dele. Não. Ele gaguejou, passando as mãos pelo rosto. Ele não devia ter vindo. Por que ele veio? Eu só mandei o cavalo. Eu não queria isso. Você mandou o cavalo? Léo arregalou os olhos. Então é verdade, o baio era seu. Caralho, Pedro, o que você fez? Eu pensei que ele ia ficar na fazenda, que ia entender a mensagem e esperar. Eu não sabia que ele viria atrás. A culpa era um peso esmagador, maior do que a dívida, maior do que o medo. Bom, ele veio, e agora os 2 estão fodidos. O que você vai fazer? Pedro olhou para as mãos vazias. Olhou para as paredes podres do barraco que era sua prisão. Por 7 anos, ele tinha corrido. Do avô, dos problemas, de si mesmo. Tinha se escondido atrás da vergonha, do orgulho ferido. E agora o avô, com 70 anos nas costas, estava enfrentando estradas e homens perigosos por ele. O homem que ele machucou. O homem que ele amava e do qual tinha tanto medo de pedir perdão. Algo dentro dele quebrou. Não era mais medo, era uma raiva contra si mesmo, contra as suas escolhas estúpidas, contra o tempo perdido. Eu não posso deixar ele sozinho, Pedro disse, sua voz ficando firme pela primeira vez em anos. Eu causei isso, eu vou consertar. Consertar como? Você não tem grana para pagar a dívida. Eles vão te matar e vão machucar o velho. Pedro pensou no pingente. Na foto, no bilhete. Um dia eu volto para buscar os 2. Ele não podia voltar para buscá-los, mas podia impedir que eles sofressem por sua causa. O Léo, onde eles dizem que o meu avô tá? As últimas conversas. O povo fala que um velho com 2 cavalos foi visto perto da região da rodoviária velha, a abandonada. O pessoal acha que ele está seguindo pistas de que você pode estar por ali. A rodoviária velha, ele conhecia, era um lugar bom para se esconder. Talvez ele tivesse mencionado isso para alguém em um momento de necessidade, e o avô, seguindo qualquer fio de esperança, estava indo para lá. Era uma armadilha perfeita para os 2. Eu tenho que ir lá, Pedro declarou, endireitando os ombros. Cê é maluco, é exatamente onde o Edgar e o Mauro vão procurar. Eles já devem estar a caminho. Por isso mesmo, se eu estiver lá, eles focam em mim, e talvez o avô consiga escapar, ou eu consiga falar com ele antes, explicar, pedir para ele ir embora. Léo olhou para ele como se estivesse louco. Cê vai se entregar? Não me entregar, enfrentar. Não posso mais correr, Léo. Olha no que deu. Olha quem eu coloquei em perigo. Sua voz falhou. Meu avô, o único que me restou.
Ele não tinha mais nada. Nenhum dinheiro, nenhum plano. Apenas a necessidade absoluta de colocar seu corpo entre o avô e o perigo que ele mesmo criara. Me dá uma água, Pedro pediu. E se você tiver, qualquer coisa que eu possa usar para me defender. Um pedaço de pau, qualquer coisa. Léo balançou a cabeça, mas foi até um canto do barraco e pegou um pedaço de cano de ferro, enferrujado. Toma, é só isso que tenho. Pedro pegou o cano. Era pesado, sólido. Um objeto real em um mundo de sombras e dívidas. Obrigado, Léo. Agora sai daqui. Some. Não se envolve mais nisso. O que você vai fazer? O que eu devia ter feito há 7 anos. Pedro disse abrindo a porta. A última luz do dia entrou cegante. Vou encontrar meu avô e vou tentar protegê-lo, do jeito que der. Ele saiu do barraco sem olhar para trás. O medo ainda estava lá, um frio na espinha, mas agora havia algo mais, uma determinação clara e limpa. Ele não era mais um menino fugindo, era um homem voltando para enfrentar o fogo. E se o fogo o consumisse, que fosse, mas ele não deixaria as chamas tocarem no velho que atravessou Goiás com 2 cavalos para procurar por ele. A noite caía rapidamente. Pedro começou a andar, o cano de ferro firmemente seguro em sua mão, na direção da velha rodoviária abandonada. Cada passo era uma oração, uma prece para chegar a tempo, para encontrar o avô antes dos outros, para ter uma chance, mesmo que fosse a última, de dizer que sentia muito, de dizer que a foto no pingente ainda era a verdade mais pura que ele conhecia. A noite já havia envolvido completamente o campo quando seu Geraldo decidiu que não podia parar. Os cavalos estavam cansados, sim, ele também. Cada osso do seu corpo gritava por descanso, mas as palavras de Dona Ana ecoavam em sua mente como um sino de alarme. Eles vão descobrir que a estrada velha tem 2 saídas. Ele tinha que chegar à rodoviária velha primeiro. Mais um esforço, Firmino, mais um pouco alazão. Ele disse, sua voz rouca de poeira e fadiga. Ele desamarrou os cavalos do tronco onde haviam descansado por apenas alguns minutos e montou novamente. Guiou-os de volta para a trilha de gado. Sob a luz fraca das estrelas e de uma lua crescente, o caminho era uma fita cinzenta e perigosa. Ele confiava mais no instinto dos cavalos do que na sua própria visão. Firmino, cauteloso, cheirava o ar e desviava de buracos. O alazão parecia guiado por uma força interior, seu focinho apontado sempre para a frente na direção noroeste. Andaram por horas. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos cascos na terra macia, pelo respirar ofegante dos animais e pelo bater acelerado do próprio coração de seu Geraldo. Ele não ousou ligar o rádio que João lhe dera. O som ou a luz poderiam atrair a atenção indesejada. Quando a primeira faixa de luz começou a clarear o horizonte, ele avistou uma pequena construção à beira de uma estrada de terra mais larga. Era uma barraca simples com um fogão a lenha e algumas cestas. Uma placa de madeira mal feita dizia: milho cozido, água fresca. Uma mulher de idade com um lenço na cabeça mexia em uma grande panela. O cheiro doce do milho cozido chegou até seu Geraldo e seu estômago roncou. Ele não comia nada sólido desde o pão do caminhoneiro Cássio. Ele hesitou. Parar era arriscado, mas os cavalos precisavam de água, e ele de uma informação certeira. Com cuidado, ele se aproximou. A mulher levantou os olhos. Seu rosto era marcado, mas seus olhos eram calmos. Bom dia, moço. Cedinho na estrada, hein? Quer um milho? Tá fresquinho. Bom dia, dona, disse seu Geraldo, desmontando com dificuldade. Água para os cavalos, se a senhora tiver, e para mim também. Tenho. Aí no tonel atrás da barraca. Pode levar os bichos. Enquanto Firmino e Alazão bebiam avidamente do tonel, seu Geraldo aceitou uma espiga de milho quente. O simples alimento soube como um banquete. A senhora fica aqui todo dia? Ele perguntou, tentando soar casual. Todo dia, menos domingo. Passa muita gente nesta estrada velha. Caminhoneiro perdido, trabalhador andarilho. Nos últimos dias, a senhora viu um jovem passar, magro, cabelo preto, talvez a pé, com cara de cansado, com medo. A mulher, Dona Cida, como ele logo soube, parou de mexer o milho. Ela olhou para ele com um ar sério. Vi, 2 dias atrás. Parou aqui e pediu água. Não quis milho. Não tinha dinheiro. Eu dei água mesmo assim. Ele estava com os olhos arregalados, olhando para a estrada o tempo todo. Parecia um filhote de cachorro perdido. Seu Geraldo sentiu um impulso de esperança. Ele disse algo? Para onde ia? Perguntei se ele estava fugido. Ele negou. Mas eu sei o olhar de quem tem medo de ser achado. Disse que ia tentar pegar um ônibus. Falei que ônibus não passa mais por essa estrada faz anos. Aí ele perguntou se tinha algum lugar para esperar.
algum lugar coberto. Apontei para a direção da rodoviária velha. Fica a uns 3 quilômetros para frente. É o único teto abandonado por essas bandas. Ele foi para lá? Foi. Seguiu a pé por essa estrada mesmo. Mas, seu moço... Dona Cida baixou a voz. Tem outras pessoas procurando por um jovem. 2 homens num carro prata. Eles passaram aqui ontem à tarde. Fizeram as mesmas perguntas. Ofereceram dinheiro por informação. O sangue pareceu gelar nas veias de seu Geraldo. O que a senhora disse? Dona Cida ergueu o queixo com um ar de dignidade ferida. Disse que não era xerife, que vendia milho, não informação. Eles foram embora resmungando, mas eles voltaram hoje de madrugada. Pararam mais adiante na curva. Eu ouvi o carro. Devem estar vasculhando a área, procurando acesso para a rodoviária velha de carro. A estrada principal fica a uns 5 quilômetros daqui. Eles estavam aqui, agora. A corrida tinha acabado. Agora era uma questão de quem chegava primeiro naquele prédio abandonado. Seu Geraldo terminou o milho em 3 mordidas, tirou uma nota da bolsa de couro e insistiu para que Dona Cida a aceitasse. Obrigado, dona. Você foi um anjo. Vá com cuidado, seu moço. E se encontrar o jovem, dê um jeito de saírem daqui rápido. Essa gente não vem para conversar. Ele não precisou ser avisado 2 vezes. Montou no Firmino. O alazão, como se sentisse a proximidade do dono anterior, estava inquieto, impaciente. 3 quilômetros, ele disse para os animais. É agora ou nunca. Ele não seguiu pela estrada de terra aberta. Seria visto. Em vez disso, guiou os cavalos para dentro do mato que margeava a estrada, mantendo-se paralelo a ela, mas oculto pela vegetação. Era mais lento, mas mais seguro. Enquanto isso, na fazenda Serenidade, o sol também nascia. João estava no alpendre, com o rádio transceptor na mão. Ele aperta o botão para falar pela 10ª vez naquela manhã. Seu Geraldo, você me escuta? Seu Geraldo, responda, pelo amor de Deus. Apenas Estática respondeu. Miguel saiu da casa, seu rosto também marcado pela preocupação. Nada ainda? Nada. O rádio tem alcance, mas ele deve estar muito longe, ou não pode responder. João não quis terminar o pensamento. O que a gente faz? Perguntou Miguel. João olhou para o horizonte na direção que o patrão havia tomado. A gente fica, a gente cuida da fazenda, e a gente reza. É tudo o que podemos fazer por ele agora. De volta ao mato perto da rodoviária velha, seu Geraldo forçava os cavalos a um ritmo que beirava o cruel. Galhos batiam em seu rosto, espinhos rasgavam sua camisa. Ele não se importava, a dor era irrelevante. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a vegetação começou a rarear. À frente, através das últimas árvores, ele viu uma estrutura grande e sombria. Um prédio baixo de concreto com janelas quebradas e uma placa torta na frente, onde ainda dava para ler rodoviária. Era um lugar triste e abandonado, perfeito para se desaparecer. Ele parou na beira do mato. O coração batia tão forte que ele temia que os homens no carro prata pudessem ouvir. Não viu o sinal de Pedro, não viu o sinal do carro, mas então um movimento. No lado mais distante do prédio, na esquina, uma figura magra e encolhida se agachava, procurando algo no chão. A distância era grande, mas o jeito, a postura... Pedro! O nome escapou dos lábios de seu Geraldo como um suspiro. Ele estava prestes a sair do mato, a chamar por ele, quando outro som o fez congelar. O ronco inconfundível de um motor velho. E o brilho fraco da luz do sol refletindo em uma lataria prata. Um carro surgiu na estrada de terra do outro lado do prédio, vindo da direção da estrada principal. Parou a uns 50 metros da rodoviária. As 2 portas se abriram ao mesmo tempo. 2 homens saíram. Um era grande, com um chapéu preto. O outro, mais baixo e nervoso. Edgar e Mauro. Eles olharam diretamente para o prédio abandonado. O homem mais baixo apontou para algo no chão. Pegadas, talvez. Eles começaram a caminhar em direção à rodoviária. De onde estava, seu Geraldo viu a figura magra na esquina se agachar mais, desaparecendo da vista. Os homens estavam a uns 30 metros do prédio. Eles iam entrar. Iam encontrar Pedro lá dentro. Não havia tempo para pensar. Não havia tempo para planejar. Seu Geraldo olhou para o alazão.
Olhou para o pingente de prata que puxou para fora da camisa e tomou a única decisão que restava. Ele deu um forte golpe com os calcanhares no Firmino e saiu do mato em um galope repentino, não em direção ao prédio, mas em um ângulo que o colocaria entre os dois homens e a rodoviária. O som dos cascos na terra seca ecoou como tiros. Os dois homens pararam e se viraram ao mesmo tempo, surpresos. Seu Geraldo puxou as rédeas com força, fazendo Firmino parar em uma nuvem de poeira a uns 10 metros deles. O alazão parou ao seu lado, bufando. O homem grande, Edgar, recuperou a compostura primeiro. Um sorriso feio apareceu em seu rosto. Olha só o que temos aqui. O vovô corajoso, e trouxe nosso presentinho de volta. Ele apontou para o alazão. Esse cavalo tem dono, seu velho, e o dono deve uma grana pra gente. Seu Geraldo respirou fundo. Sua voz saiu firme e clara, carregando-se por sobre o campo aberto. O dono do cavalo é meu neto, e eu vim buscá-lo. A dívida dele é comigo agora. Do canto do olho, ele viu um movimento em uma das janelas quebradas da rodoviária. Um rosto pálido, de olhos arregalados, olhando fixamente. Pedro. O sorriso do homem grande, Edgar, congelou no rosto. Os olhos dele, pequenos e duros, foram do rosto de seu Geraldo para o cavalo alazão e de volta. A dívida é com você agora? Edgar repetiu com um tom de gozação. E como é que um velho caipira vai pagar o que o neto jogador deve? O valor não é pouca coisa, seu moço. O homem mais baixo, Mauro, andou um pouco para o lado como se quisesse cercar seu Geraldo. Ele tinha um jeito nervoso de mexer os dedos. Não temos tempo para papo, Edgar. O jovem tá aí dentro. A gente viu. Só precisamos entrar e pegar ele. Seu Geraldo não moveu os cavalos. Firmino estava tenso, sentindo a hostilidade no ar. O alazão dava pequenos passos para o lado, seus olhos arregalados. O meu neto não vai com vocês, disse seu Geraldo. Sua voz não tremia. Ele errou. Ele sabe que errou, mas ele é família. A dívida eu assumo. Eu pago. Edgar deu uma risada seca. Com o quê? Com esses 2 cavalos magros? O baio já é nosso por direito. O pangaré não vale o que o menino deve. Eu tenho terra, tenho uma fazenda, a Fazenda Serenidade. Eu vendo o que for preciso. Eu trabalho, ele trabalha. Nós pagamos cada centavo. Mauro olhou para Edgar impaciente. Ele tá enrolando, Edgar. Só quer ganhar tempo. Edgar ergueu a mão silenciando o parceiro. Seus olhos estreitos estudaram seu Geraldo. Fazenda, você diz? Tem documento? Tem como garantir? Tenho. Tudo em meu nome. Eu assino um papel, um acordo. O Pedro trabalha para mim na fazenda. A gente paga em parcelas, com juros justos. Enquanto falava, seu Geraldo não tirou os olhos dos 2 homens, mas sua atenção estava dividida. Ele via, pela janela quebrada, a sombra parada. Pedro estava ouvindo. Ele precisava que o neto ficasse onde estava, que não saísse. Juros justos? Edgar riu de novo, mas dessa vez havia um brilho de interesse real em seus olhos. Dinheiro era dinheiro, e uma fazenda era um bem sólido. E se o menino fugir de novo? Se ele não quiser trabalhar? Não vai fugir. A voz de seu Geraldo foi carregada de uma certeza absoluta. Ele é da terra. Ele voltou para ela. Foi nesse momento que a sombra na janela se moveu. A porta lateral da rodoviária, uma porta de madeira quase desprendida dos gonzos, se abriu com um rangido agudo. Todos se viraram. Pedro saiu. Ele estava pálido, sujo, magro demais. Seus olhos, iguais aos do avô, estavam vermelhos e cheios de medo, mas também de algo novo: determinação. Ele segurava um pedaço de cano de ferro com as 2 mãos, mas seu corpo tremia. Não, vô! A voz de Pedro saiu falhada, mais alta. Não assina nada. A dívida é minha. Eu fiz, eu pago. Calado, menino. A ordem de seu Geraldo saiu como um chicotada. Era a voz do patriarca, da autoridade que Pedro não ouvia há 7 anos. Volta para dentro. Agora. Pedro balançou a cabeça. Ele deu alguns passos à frente, colocando-se entre o avô e os 2 homens, ainda que a uma distância. Eu fugi uma vez, não fujo de novo. Se é para pagar, eu pago. Mas o senhor não se envolve. A senhora Dona Marilda não ia querer o senhor se metendo nisso. Meu pai não ia querer. Ouvir o nome da esposa e do filho falados por aquele neto perdido foi como uma facada no peito de seu Geraldo. Mas também foi um orgulho tão forte que lhe tirou o ar. O menino estava tentando protegê-lo. Edgar pareceu se divertir com a cena. Que bonitinho. O neto querendo proteger o vovô. Mas a conversa já está ficando longa. Ele tirou um canivete do bolso e abriu a lâmina lentamente. O metal brilhou sob o sol da manhã.
A oferta do velho até que é interessante, mas eu não sou banco. Meu patrão não gosta de parcelas, ele gosta de dinheiro vivo. E como vocês dois não têm, a gente leva algo de valor para cobrir o prejuízo. Seus olhos pousaram no alazão. O cavalo é um começo, mas não é suficiente. Ele então olhou para seu Geraldo, especificamente para o pescoço, onde a corrente de prata do pingente havia escapado por cima da camisa. O que é isso aí? Parece prata. Seu Geraldo instintivamente puxou o pingente para dentro da camisa. Não é nada. Um presente. Um presente vale alguma coisa, disse Mauro, avançando um passo. Entrega o pingente ao cavalo e a gente deixa vocês dois irem embora hoje. A dívida, a gente volta a conversar outro dia. Era uma armadilha. Seu Geraldo sabia. Eles iam pegar tudo e ainda assim perseguir Pedro. A ganância estava clara em seus olhos. Não vai ter pingente, não vai ter cavalo, disse Pedro, erguendo o cano de ferro. Suas mãos tremiam menos agora. Vocês vão embora. Eu me viro com a dívida, mas não hoje. Edgar ignorou Pedro. Ele olhava fixamente para seu Geraldo. Última chance, velho. O pingente. Ou a gente tira do seu pescoço com a lâmina. O tempo pareceu parar. Seu Geraldo viu o canivete na mão de Edgar. Viu a determinação frágil no rosto do neto. Sentiu o peso do pingente com a foto contra seu osso externo. Ele fez algo então que ninguém esperava. Lentamente ele desceu do Firmino. Seu corpo doía, mas ele se endireitou. Caminhou até ficar ao lado de Pedro. Ele não tocou no neto, mas sua presença ali, sólida e inamovível, disse tudo. O pingente, disse seu Geraldo, tirando a corrente do pescoço. Não é prata, é uma foto. Uma foto do meu neto quando criança. Não tem preço, assim como ele. Ele apontou para Pedro. Vocês não vão levar nada dele. Nem o cavalo, nem o pingente, nem ele. Se precisam de uma garantia, eu fico com vocês. Deixem o meu menino e os cavalos irem embora. Eu sou o avô. A responsabilidade é minha. Vô, não! Pedro gritou, e pela primeira vez em 7 anos, as lágrimas escorreram livremente pelo seu rosto sujo. Não eram lágrimas de medo, eram de amor, de arrependimento profundo. Eu não deixo, eu já causei muita coisa, não causa isso também. Seu Geraldo finalmente olhou para o neto. De verdade, viu o homem que ele se tornou. Assustado, sim. Arrependido, sim. Mas ali, naquele momento, tentando ser corajoso, tentando protegê-lo. Eu já perdi você uma vez, meu menino, disse seu Geraldo, sua voz agora suave, só para Pedro. Não perco de novo. Eu falhei com você. Deixei você ir embora com palavras duras. Hoje, minhas ações vão ser diferentes. Edgar e Mauro trocaram um olhar. A situação estava saindo do controle. O plano era intimidar, pegar o que pudessem e talvez dar uma surra no devedor. Mas aquele velho teimoso e o neto chorão estavam criando um drama que eles não esperavam. Chega de conversa fiada, rosnou Mauro. Pega o velho e acabou. Edgar concordou com a cabeça. Os dois começaram a avançar. Edgar com o canivete, Mauro com as mãos abertas, prontas para agarrar. Pedro reagiu primeiro. Com um grito rouco, ele correu na frente do avô, brandindo o cano de ferro. Seu Geraldo foi mais rápido. Com uma força que ele não sabia que ainda tinha, ele empurrou Pedro para trás, fazendo-o tropeçar e cair no chão de terra. Fica aí, ordenou o avô. E então seu Geraldo Pereira, de 70 anos, enfrentou os dois homens sozinho. Ele não tinha arma, apenas suas mãos calejadas e uma vida inteira de trabalho pesado. Quando Edgar chegou perto tentando agarrá-lo, seu Geraldo desviou o corpo com uma agilidade surpreendente e segurou o braço do homem, aquele que segurava o canivete. Eles giraram, uma dança desengonçada e perigosa. Mauro tentou pegar seu Geraldo por trás. Do chão, Pedro assistiu, paralisado de horror. Ele viu o avô velho e cansado, lutando contra dois homens mais jovens. Viu a lâmina do canivete brilhar perto do rosto do avô. Algo dentro dele estourou. Para com ele! Pedro gritou, se levantando. Ele não pensou. Correu em direção à briga, o cano de ferro erguido. Foi o que Edgar esperava. Ele soltou seu Geraldo e, com um movimento rápido, chutou o cano das mãos de Pedro. O metal voou longe. Mauro agarrou Pedro pelos braços, imobilizando-o. Viu só, velho? É inútil, disse Edgar, ofegante, apontando o canivete agora para a direção de seu Geraldo. Agora, o pingente. E a promessa de uma boa quantia da tal fazenda. Ou o seu neto aprende a andar mancando. Seu Geraldo estava de joelhos, sujo de terra, ofegante. A força havia acabado. Ele olhou para Pedro, preso, com os olhos cheios de lágrimas e de desculpas silenciosas. Era o fim. Eles tinham perdido. Foi então que um novo som encheu o ar.
um som profundo, vibrante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O ronco forte de um motor a diesel, e não era um carro. Todos olharam para a estrada de terra. Um caminhão vermelho e velho, enorme, surgiu em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira que encobria o sol. Ele não reduziu. Veio direto para o pátio de terra em frente à rodoviária, em uma rota de colisão com o carro prata estacionado. Edgar e Mauro soltaram Pedro e pularam para o lado, aos gritos. O caminhão freou bruscamente a menos de 1 metro do carro prata, bloqueando completamente a sua saída. A poeira baixou devagar. A porta do motorista se abriu. Um homem grande, de camisa xadrez e boné, desceu. Era Cássio, o caminhoneiro. Na sua mão ele segurava uma chave de roda grande e pesada. Parece que cheguei na hora da festa, disse Cássio, sua voz grave cortando o silêncio de choque. Tá tudo bem aí, seu Geraldo? A poeira baixou devagar, revelando a cena congelada. Cássio, com a chave de roda pesada na mão, parecia uma montanha humana entre o caminhão e o carro prata. Seus olhos, experientes por milhares de quilômetros de estrada, avaliaram a situação num instante. O velho no chão, o jovem sendo segurado, os dois capangas surpresos. Edgar foi o primeiro a se recuperar. O canivete ainda estava em sua mão. Isso não é da sua conta, caminhoneiro. Some daqui. Cássio não se moveu. Ele olhou para seu Geraldo, que tentava se levantar. Me parece bem da minha conta. O senhor Geraldo é meu conhecido, e eu não gosto de ver 2 marmanjos batendo em um homem da idade dele e prendendo um rapaz. Ele é devedor, gritou Mauro, ainda segurando Pedro, que lutava para se soltar. E eu sou o cobrador, e você tá atrapalhando. Edgar avançou um passo em direção a Cássio. Cássio ergueu a chave de roda, não como uma ameaça, mas como um fato. Eu tenho 15 toneladas de aço atrás de mim, amigo, e um rádio no caminhão que conecta com a polícia rodoviária em 3 canais. Acho que a conversa agora é diferente. A menção da polícia fez os 2 homens hesitarem. Eles trocaram um olhar rápido. Eram cobradores, não assassinos. Problemas com a lei eram ruins para os negócios. Seu Geraldo finalmente conseguiu se levantar. Suas pernas tremiam, mas sua voz não. Cássio, obrigado, mas deixe. Essa é uma briga minha. Não é não, seu Geraldo, disse Cássio sem tirar os olhos de Edgar. Briga de justo com injusto é briga de todo mundo. O que eles querem? Querem o cavalo, querem um pingente, querem levar meu neto, respondeu seu Geraldo, enxugando um filete de sangue do lábio com as costas da mão. E o que o senhor ofereceu? Eu ofereci a minha fazenda, como garantia. Ofereci o meu trabalho e o trabalho do Pedro, para pagar a dívida dele, com o tempo. Cássio assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido. Ele olhou para Edgar. O senhor ouviu. O homem ofereceu um bem, terra. É mais do que muita gente oferece. Por que não aceita? Edgar pareceu confuso com a mudança de tom. Eu não decido isso sozinho. O patrão quer o dinheiro, não quer papéis de terra. Então liga para ele, disse Cássio simplesmente. Agora, explica a proposta. Um avô assumindo a dívida do neto, oferecendo trabalho e terra como pagamento. Eu fico aqui como testemunha. O velho não vai fugir. O rapaz não vai fugir. A sugestão era tão direta, tão inesperada, que deixou Edgar sem reação. Mauro soltou Pedro, que correu para o lado do avô. Pedro segurou o braço de seu Geraldo. Vô, seu lábio está sangrando. Não é nada, menino. Não é nada. Edgar resmungou algo, mas pegou um telefone celular do bolso. Caminhou alguns passos para longe, virando as costas. Falou baixo, em um tom que mudou de agressivo para explicativo, depois para submisso. Enquanto isso, Cássio se aproximou de seu Geraldo e Pedro. Tudo bem com vocês dois? Tudo, graças a você, disse seu Geraldo. Como você sabia? A mulher do milho, dona Cida. Ela me conhece. Eu passo lá toda semana. Ela me viu parando na estrada principal, mais cedo, tentando achar um acesso para cá. Me contou que você tinha ido na direção da rodoviária e que os 2 homens também. Pensei, o velho vai precisar de uma mão. Vim o mais rápido que pude. Deus te pague, Cássio. De verdade. Edgar voltou. Seu rosto estava mais neutro. Ele guardou o telefone. Meu patrão quer falar com o senhor, disse ele apontando para seu Geraldo. Direto, ele quer ouvir a proposta da sua boca. Seu Geraldo soltou o braço de Pedro e caminhou até Edgar. Pegou o telefone. Suas mãos não tremeram. Alô? Aqui é Geraldo Pereira? A voz do outro lado era áspera, de um homem mais velho. Pereira, seus homens estão me dizendo que você quer pagar a dívida do seu neto com trabalho. Isso é verdade? É verdade, senhor. Cada centavo. Ele errou.
Eu errei também por deixar ele ir embora, mas agora ele quer consertar, e eu vou ajudá-lo. Tenho uma fazenda, a Serenidade. Posso vender alguns hectares ou podemos trabalhar e pagar com o rendimento. Eu assino o que for preciso. Houve um silêncio no telefone. Terra, eu entendo de terra. E de gente também. Seu neto, ele está aí? Ele concorda com isso? Seu Geraldo fez sinal para Pedro se aproximar. Colocou o telefone no modo viva voz. Pedro, fale para o senhor. Pedro engoliu seco. Olhou para o telefone como se fosse uma cobra. Estou aqui, senhor. A dívida é minha. Eu assumo. Eu trabalho até pagar o último real, o meu avô. Ele não precisa se envolver. Eu aceito as consequências. As consequências podiam ser umas porradas bem dadas, disse a voz grossa. Mas seu avô já se envolveu. Ele botou a cara à tapa por você. Literalmente, pelo que me contaram. Isso conta muito, muito mais do que o dinheiro, para ser sincero. A surpresa foi geral. Edgar e Mauro pareceram chocados. O senhor aceita a proposta? Perguntou seu Geraldo com cuidado. Aceito um teste, respondeu o patrão. O rapaz vai trabalhar, na sua fazenda, com você. Vai juntar o dinheiro. Vai me mandar uma parcela todo mês. Eu mando o Edgar lá buscar. Se faltar um mês, se ele sumir de novo, aí o acordo acaba. E aí não vou mais querer dinheiro, vou querer satisfação. Entendido? Perfeitamente, disse seu Geraldo rápido. E eu garanto, ele não vai faltar. Eu ouvi a promessa dele também, disse a voz. Rapaz, você ouviu? Sim, senhor, disse Pedro, sua voz firme. Eu juro, vou pagar tudo. Bom, Edgar, põe o Pereira no telefone de novo. Seu Geraldo tirou do viva voz e levou o aparelho ao ouvido. Ouviu por mais um minuto, fazendo sim e entendo. Seu rosto era sério, mas os olhos tinham um brilho de alívio. Ele desligou e devolveu o telefone a Edgar. O senhor Castilho aceitou. Em 6 meses, o primeiro pagamento. Ele vai mandar um papel para nós assinarmos. Até lá o Pedro fica comigo, trabalhando. Edgar pareceu querer discutir, mas apenas guardou o telefone e o canivete. O patrão mandou. Tá certo, mas não se atrasem. Nem pensem em sumir. A gente sabe onde é a tal Serenidade agora. Não vamos sumir, garantiu seu Geraldo. Sem mais uma palavra, Edgar e Mauro viraram-se e caminharam até o carro prata. Tiveram que manobrar com dificuldade para sair do bloqueio feito pelo caminhão de Cássio. Em instantes, o carro desapareceu na estrada de terra, levando consigo a ameaça imediata. Um silêncio profundo caiu sobre o pátio da rodoviária velha. Só o barulho do motor do caminhão de Cássio, ainda ligado, quebrava a quietude. Pedro olhou para o avô. As palavras saíram num fio de voz. Vô, eu não sei nem o que dizer. Seu Geraldo olhou para o neto, para o homem magro, sujo, com os olhos cheios de lágrimas e de culpa. Ele abriu os braços. Pedro caiu dentro do abraço, enterrando o rosto no ombro velho e forte do avô. Os soluços vieram, abalando seu corpo inteiro. Desculpa, vô. Eu fui um tolo. Eu quase causei uma desgraça. Seu Geraldo apenas segurou mais forte. Passou a mão calejada na cabeça do neto. Já passou, menino, já passou. Você está aqui. Eu estou aqui. O resto a gente conserta. Cássio observou a cena com um sorriso pequeno no canto da boca. Ele deu uns minutos para eles, depois tossiu levemente. Acho que é hora de voltar para casa, não é? Seu Geraldo se soltou do abraço, mas manteve uma mão no ombro de Pedro. É hora de ir para casa. Ele olhou para Cássio. Nós vamos a cavalo. É uma viagem longa, eu sei. E eu vou atrás de vocês com o caminhão bem devagar na estrada paralela, só para garantir que aqueles dois não têm a ideia de voltar, e para dar uma carona se precisarem. A gratidão transbordava de seu Geraldo. Cássio, eu nunca vou poder te pagar. Já me pagou, disse o caminhoneiro. Me lembrou que ainda tem coisa boa no mundo. Agora, monta nesses cavalos e vamos. Essa rodoviária velha dá arrepio. Seu Geraldo e Pedro montaram. Pedro no alazão, o cavalo que ele tanto tempo não via e que agora o recebeu com um baixo bufar de reconhecimento. Seu Geraldo no Firmino. Eles saíram do pátio abandonado seguidos pelo lento e seguro caminhão de Cássio. A jornada de volta seria longa, mas o peso que carregavam agora era diferente. Não era mais o peso da busca e do medo, era o peso de uma promessa a ser cumprida, de um trabalho a ser feito. Era o peso leve da esperança renovada. Enquanto cavalgavam lado a lado, o sol da tarde aquecendo suas costas, Pedro olhou para o avô. Vô, aquele pingente, o da foto.
Seu Geraldo tirou a corrente do pescoço e a segurou por um momento. Depois, estendeu-a para Pedro. É seu. Você mandou para mim. Agora eu devolvo. Para você nunca esquecer de onde veio e para onde voltou. Pedro pegou o pingente, a pequena foto desbotada de um avô e um neto sorrindo. Ele o segurou com força. Eu não vou esquecer. Nunca mais. E assim, os dois voltaram para casa. Um avô que atravessou o estado para salvar seu neto. Um neto que, no final, encontrou a coragem para salvar a si mesmo e ao avô. A estrada à frente era longa, mas pela primeira vez em muitos anos, eles a percorriam juntos.